Ouça agora na Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Boa noite, queridas famílias. Estamos no ar com mais um programa Ser Igreja Hoje, Família em Destaque. Eu me chamo Carlos, sou esposo da Daniele. E eu sou a Patrícia, esposa do Gabriel. E nós estamos aqui para mais um encontro com vocês, meus queridos. E também dando os parabéns para a Vânia, que hoje é aniversário dela. Ela estava com uma turma maravilhosa aqui rezando o terço, né? Então, Vânia, que Deus te abençoe. Que o projeto de Deus na sua vida, ele realmente possa ser concretizado dia a dia. Um beijo, amor. Isso aí. Nós, para quem tem nos ouvido aí na semana passada, nós começamos uma série de catequese sobre a exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia. E nós estamos com o apoio do nosso querido diácono Juarez Celso Krum. Boa noite, Juarez. Boa noite, como vão? Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco de frio, mas tá bom. Esse frio veio pra cá também, viu, Juarez? Pois é, eu sei. Nós estamos quase chegando assim ao nível de pinguins, né? Mas tudo bem, ali a gente vai se adaptando, né? Porque hoje foi o primeiro dia realmente, né, do frio. Chegou, demorou, mas chegou, né? Opa! Obrigada, Juarez, por estar conosco mais uma vez. Para quem não conhece, Juarez é o nosso assessor da Regional Sul 2, né, da Pastoral Familiar, né, Juarez? Isso. De Curitiba. Então nós vamos dar continuidade, então hoje nós vamos abordar o capítulo 4, é isso? Isso. Então fique à vontade, meu irmão. Tá ok. Esse capítulo 4, na verdade, ele é o coração de todo o documento. Tanto certo. Que ele é o mais extenso de toda a exortação. Uhum. Ele contém 75 parágrafos, ou seja, é mais que o dobro dos demais. Sim, cada um deles tem, ou mais que o outro tem 32, que é o capítulo 5. Uhum. Os demais têm bem menos. Então ele é muito importante que a gente consiga pegar algumas reflexões para estender isso para todo o documento. Uhum. Nele o Papa propõe então uma paráfrase do hino à caridade ou o hino ao amor de São Paulo com indicações concretas para os esposos. Tá. Ele começa já no primeiro parágrafo do capítulo, lá no 89, o Papa diz que tudo que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Uhum. Aliás, o título do capítulo é o amor no matrimônio. Sim. Lembrando aqui que eu tinha falado já na semana passada, mas lembrando novamente. Isso. O Papa continua, com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar, pois a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de mais nada, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Também aqui é verdade que, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me vale. Está lá na primeira carta dos Coríntios, o tema que nós estamos tratando. Em relação ao nosso amor cotidiano, destaca-se que nesse hino dá para se ver algumas características do amor verdadeiro que o próprio hino traz, né? O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo isso é lindo realmente o hino, e se pratica e se cultiva na vida que os esposos partilham no dia a dia entre si e também com os filhos. Sim. Por isso vale a pena deter-se para esclarecer o significado das expressões desse texto, tendo em vista uma aplicação à existência concreta de cada família.
E assim o Papa vai tratando item por item e ele vai analisando o texto hebraico, lá original. Ele pegou o original e foi destacando, né? E ele começa pela paciência. A paciência é uma qualidade do Deus da aliança que convida a imitá-lo também na vida familiar. Essa paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem direito de viver comigo nesta terra. Não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me molesta com o seu modo de ser ou com as suas ideias. Se não é em tudo como eu esperava. Às vezes não é, mas Sim. nem por isso é preciso realmente ter paciência. No conjunto do texto a gente vê-se que Paulo também quer insistir que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico. Significa fazer o bem. Em seguida vem a inveja. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja, ao contrário, leva a centrar-nos em nós próprios. Há um convite aos esposos para não serem invejosos, a não se orgulharem ou se engrandecerem, Sim. porque quem ama evita falar muito de si mesmo. Às vezes acontece que as pessoas que no seio da família se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes e insuportáveis. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou quem é mais poderoso, porque essa lógica acaba com o amor. Falando em amor, o próximo item é a amabilidade em si. Amar é também tornar-se amável, e nisso está o sentido do termo hebraico. Eu não vou falar porque a gente enrola a língua para falar o hebraico, mas só para dar o significado já é interessante. Significa que o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos, nem são rígidos. Detesta fazer os outros sofrer. Sim. E a cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar e, em certos momentos, também a calar. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Está lá no parágrafo 99. Um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e nos unirmos num projeto comum, apesar de sermos completamente, às vezes, diferentes. O próximo item é o desprendimento. Muitas vezes se diz que para amar os outros é preciso primeiro amar-se a si mesmo, né? A gente sempre ouve isso por aí, né? Sim. Todavia, esse hino à caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse, ou não procura o que é seu. Perante uma afirmação assim clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar de dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros. Parece um paradoxo, mas é exatamente isso que está sendo dito. É uma verdade, né? Uma certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de se amar a si mesma também sente dificuldade, é claro, em amar os outros. Tem que vir de si também. Sem violência interior é o próximo item. Se a primeira expressão lá do hino nos convidava à paciência, que evita reagir bruscamente perante as fraquezas ou erros dos outros, agora aparece outra palavra que diz respeito a uma reação interior de indignação provocada por alguma coisa que é externa. Trata-se de uma violência interna, uma irritação recôndita que nos põe em defesa perante os outros, como se fossem inimigos molestos a evitar. Alimentar essa agressividade íntima não tem proveito nenhum. Serve apenas para nos deixar doentes e acaba nos isolando. A indignação é saudável, quando nos leva a reagir perante uma grande injustiça, mas é prejudicial quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros, ou seja, não pode estender no geral, né? Pegou geral, aí não está certo.
Nunca se deve acabar o dia sem fazer as pazes na família. O Papa não é só no documento, em várias ocasiões ele tem dito isso, né? Tem reiterado isso. Uhum. E como devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não, o Papa diz não precisa ficar se ajoelhando. Para restabelecer a harmonia familiar, basta um pequeno gesto, uma coisa de nada às vezes, uma coisa mínima. É suficiente uma carícia, por exemplo, sem palavras. Uhum. Bastante interessante tudo isso. O próximo termo é o perdão. Qualquer erro ou queda do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e a estabilidade familiar. Na verdade, o problema é que às vezes atribui-se a tudo a mesma gravidade, com o risco de tornar-se cruel perante qualquer erro do outro. Sim. A justa reivindicação dos próprios direitos torna-se mais uma persistente e constante sede de vingança do que uma sã defesa da própria dignidade. Quando estivermos ofendidos ou desiludidos, é possível e desejável o perdão, mas ninguém diz que isso seja uma coisa fácil de fazer. Aliás, é uma coisa que é bem gritante, né? É preciso estar presente o perdão, saber perdoar, pedir o perdão, mas não é tão fácil assim quanto falar, né, sobre o perdão. Eu acredito que o perdão está diretamente relacionado à humildade, né? Exato. E é pesado mesmo. É possível fazer sim, mas tem que ter muita vontade mesmo, senão não consegue. Não. Uhum. Hoje sabemos que para se poder perdoar, precisamos passar, na verdade, pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos também. Quantas vezes os nossos erros, ou o nosso olhar crítico das pessoas que amamos, nos fizeram perder o amor próprio. Isso acaba por nos levar a ter cautela com os outros, esquivando-nos do seu afeto e enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais. Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. O que falta é rezar com a própria história, aceitar-se a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações e, inclusive, perdoar-se para poder ter essa mesma atitude com os outros. Uhum. Próximo termo. Então, o próximo nós vamos deixar para a semana que vem, para a gente conversar. Porque hoje o nosso tempo, né, teve assim, é bem rapidinho, né, porque daqui a pouco vai entrar a Voz do Brasil, mas daí você fica a convite novamente, né, da semana que vem nós estarmos conversando neste ponto, Juarez. Ok, vamos começar com o perdão. Ótimo, muito obrigada, meu querido, Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa aquecer aí a sua casa, a sua vida e o seu local de trabalho. Amém, para nós todos. Amém, um beijo. Outro. E nós tivemos, né, Patrícia, nesse final de semana aí, né, o nosso Domingo da Família. E foi maravilhoso. Isso, mandar um abraço para todos os que participaram lá conosco. Teve Decanato Leste, Oeste, teve algumas também do Decanato Centro, né? Isso mesmo. Foi muito bom. Foi na paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem, né? Jardim Bandeirantes. Jardim Bandeirantes, aos cuidados do Padre Laudino. Isso. Que também ele é encarregado do ECC, né? Do regional, né? Do Regional Sul 2, né? Então foi uma bênção, foi muito gratificante. Nós tivemos presença também, logicamente, Padre Laudino ali, o pessoal do ECC, o pessoal da Renovação Carismática, na presença do Marcos Garcia, que foi uma bênção, falando sobre os ministérios da família, né? Tivemos o MFC com a Rosana Isso. e o esposo dela, que eu esqueci o nome agora. Mas eles estiveram lá conosco e foi maravilhoso. Tivemos também o movimento de Choice com o Luiz, né? Isso, conversando também não só sobre o movimento, mas sobre a Associação das Famílias, né? Que é muito importante para nós. E nesse último minuto eu quero fazer o convite a vocês que nós ainda temos 15 vagas no nosso ônibus que está indo para Aparecida, né? No 8º Simpósio das Famílias, né? Essa reunião de família em todo o Brasil é um encontro nacional que vai acontecer.
no dia 21 e 22, em Aparecida do Norte. Isso, nós sairemos na sexta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, lá da Paróquia Rainha dos Apóstolos, do Padre Pedro, lá na Avenida Tiradentes, né? E nós retornaremos dia 22. Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem nós estaremos de volta. Entre em contato conosco se você tiver essa vontade de estar viajando conosco para Aparecida. Um beijo, Abraço, Deus abençoe. fique com Deus. Tchau, tchau.